Turma! Muito boa tarde. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do canal Educação, que é o maior canal de ensino à distância do mundo. Queria aí dar uma boa tarde a Gabriela, Marlene, Ana Cristina, Viviane, Karen e todos e todas que estão ligadas pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo. E no nosso episódio de hoje, vamos trabalhar os problemas ambientais. Coisa boa! Eu estava vendo a aula do meu grande amigo, professor dos maiores, meu amigo Madison, e ele estava na aula anterior trabalhando problemas ambientais. Olha só, gente, coisa boa. Porque os problemas ambientais, turma, eles envolvem a geografia, a química, a biologia diretamente. Problemas ambientais envolvem todas as disciplinas, independente. Mas essas são mais afins das questões ambientais. E dessas, a biologia e a geografia andam lado a lado. Existe até uma ciência, uma disciplina, melhor dizendo, na universidade, chamada de biogeografia. E o Mads, no seu conhecimento arte, linguagem, também envolve essa questão ambiental. Muito legal, achei interessante. E aí nós vamos dar uma continuidade. Show de bola? Vamos embora, gente. E no nosso episódio de hoje, eu queria começar mostrando aí o nosso objetivo, que é reconhecer os principais problemas ambientais do Brasil. E isso é direta e diretamente com a ação antrópica. Antrópica, narradamente, a ação do homem, da humanidade. E destacando as consequências. Gente, porque o homem interfere na natureza, gerando problemas ambientais. E esses problemas ambientais, naturalmente, vão ter consequências. Vamos lá. Acompanhe a leitura. Ih, professor, você já veio logo com essa imagem aí, cara. Olha só essa imagem. Vamos começar a abrir o nosso primeiro episódio mostrando essa imagem. Antes de ler, vamos dar uma olhada. Professor, estou observando que aí ocorreu um desmatamento, ocorreu aí a poluição dessa água, o empobrecimento desse solo, ocorreu aí a contaminação do subsolo. Eu estou observando que aí houve um grande desmatamento de uma área florestal. Acompanhe a leitura. Os problemas ambientais rurais são derivados da utilização de elementos da natureza, o desenvolvimento das atividades produtivas. Esse uso, em muitos casos, acontece de forma intensa e desenfreada. Logo, gera um conjunto de impactos no meio ambiente. Bom, gente, entre os problemas ambientais, eu queria começar falando do problema ambiental do campo. Do campo. Vamos nós. Então, vamos ilustrar aqui os principais problemas ambientais do campo. Olha só. Quais são os principais problemas ambientais do campo? Bom, primeiro problema ambiental do campo que a gente pode citar são os produtos químicos, os famosos agrotóxicos. Produtos químicos. Os inseticidas, fungicidas, bactericidas e pesticidas e conservantes, conhecidos popularmente como insumos químicos agrícolas. Os agrotóxicos. Os agrotóxicos, turma, eles surgiram e ganharam mercado em meados dos anos 60. Nos anos 60, nós vamos ter uma onda de modernização, galerinha, no campo. E essa onda de modernização no campo ficou conhecida na época como a Revolução Verde. Revolução Verde. A partir da Revolução Verde, turma, veio essa moderna produção que nós conhecemos hoje. E entre elas, os agrotóxicos. Professor, utiliza-se agrotóxico? Bom, para combater o que vai se detonar. Por exemplo, os inseticidas, os insetos. Os fungicidas, os fungos. Os bactericidas, as bactérias.
e assim por demais. Bom, esses agrotóxicos, eles têm seus pontos positivos. Às vezes a gente critica muito os agrotóxicos pela qualidade deles, mas a gente não pode esquecer que eles fazem com que a produção agrícola aumente, que ocorra mais safras e mais produção de alimento, mais comida. Os agrotóxicos, gente, eles, de certa forma, eles até impedem a extinção de algumas culturas agrícolas. Eles também têm seus pontos positivos. Como tudo no mundo tem o lado bom e o ruim, né? Os agrotóxicos também têm o seu lado bom. O lado ruim, que é o que nos interessa, eu vou falar do lado ruim primeiro, comercial. Quem tem grana para comprá-los, ok. Quem não tem, aí já fica à margem, marginalizado. Isso também vai gerar impactos econômicos nos preços dos alimentos. Olha, gente, uma das coisas que encarece a produção para o agricultor é a compra dos agrotóxicos. Isso reflete no preço dos alimentos. Problema econômico. Beleza? Agora vamos para o que interessa. Os problemas ambientais dos agrotóxicos. Envenenamento é o primeiro deles. Envenenamento. Os agrotóxicos, deixa eu anotar aqui, eles geram envenenamento. Envenenamento de quê? De homens e animais. Não só apenas nós vamos nos envenenar com essas toneladas de agrotóxicos que estamos expostos, os animais também. Nos casos nossos, seres humanos, os agrotóxicos geram problemas como respiratório, circulatório, hormonal, gastrointestinal e vai embora. Os nutricionistas dizem que a principal qualidade de vida nossa passa pela alimentação. Como consumimos muitos agrotóxicos, isso compromete a nossa dieta. Além do envenenamento, os agrotóxicos geram a famosa contaminação. Contaminação, olha só. Vão contaminar ambientes aquáticos, como rios, lagos, mares, solo, lençol subterrâneo. Olha só, tudo isso são efeitos do agrotóxico. Detalhe, gente, os agrotóxicos contaminam até o ar. Porque muitos agrotóxicos contêm brometodimetila. Repito, brometodimetila. É um gás, gente, que tem nos agrotóxicos. E esse gás, quando ele sobe lá na estratosfera, ele quebra a molécula de O3 em O2. O O3 é o ozônio, o O2 é o oxigênio. Ou seja, ele faz a rarefação da camada de ozônio. Quem? O bromedimetila, que vem da onde? Dos agrotóxicos. Rapaz, e se faz a rarefação da camada de ozônio, isso pode promover a entrada do planeta dos raios ultravioletas do Sol, que provocam câncer de pele, câncer de córnea. E vai embora. Turma, um negócio sério. Contamina até o ar. Os agrotóxicos, gente, selecionam pragas. Selecionam pragas. Não entendi essa história de selecionar pragas. Olha, preste atenção. Nós temos os inseticidas, que são agrotóxicos. Eles não matam todos os insetos. Os mais resistentes não vão morrer. E vão o quê? Se multiplicar. Formando aí o quê? Uma geração de insetos resistentes. Quer dizer que os agrotóxicos, os insetos, aí aquela nova geração de insetos mais resistentes que se multiplicou, a gente vai ter que usar um inseticida mais resistente. E daquela segunda geração de insetos mais resistentes, nem todos vão morrer. Aí vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta mais resistente. Com isso, nós estamos selecionando gerações de insetos mais resistentes que vão ficando. Depois de algum tempo, turma, eu tenho uma quantidade de insetos extremamente resistentes que não foram mortos. E, consequentemente, nós mantivemos esses insetos resistentes e, consequentemente, e esses insetos, eles voam para outras plantações que os agricultores
não estão utilizando os inseticidas mais resistentes. Ou seja, quando esses insetos resistentes migram e vão lá para outra propriedade, outros lugares, eles vão detonar a plantação lá da galerinha que não usou. Então eu vou estar selecionando insetos mais resistentes, eu vou estar contaminando rios, lagos e mares, eu vou estar envenenando, porque a qualidade desses alimentos com agrotóxicos, isso impacta diretamente na nossa saúde e dos animais, não é isso, turma? Outra forma de poluição no campo é o desmatamento. Desmatamento. Claro, turma, vocês viram na imagem, né? Vocês viram na imagem. Para plantar, para criar, se desmata. E quando você desmata, o solo fica... Eu vou falar só sobre desmatamento. A perda da cobertura vegetal. Vou falar só sobre ela. Com certeza. Olha, muitas florestas se perderam. Muitas áreas agrícolas destruíram florestas. Uma que mais vem sofrendo ultimamente é o cerrado. Vocês sabem que os cerrados eles estão se tornando áreas de projetos agroindustriais e agricultura comercial. O Piauí mesmo que eu diga, nós temos aí o 4º maior cerrado do Brasil. É o 4º maior cerrado. Ali no sudoeste do Piauí. E nessa região sudoeste do Piauí, o que a gente vem observando é a perda da retirada da cobertura vegetal. Ali na região de Uruçuí, Bom Jesus, Parnagá, Santa Filomena, Jeromene, até Floriano ali. Você vai ver imensas plantações, turma, de soja, milho, algodão. Isso é agropecuária, isso é agricultura comercial. E essa agricultura comercial, de certa forma, está retirando o quê? A vegetação nativa que está se perdendo. E eu vou falar depois das consequências, né? Lixo, turma, na agropecuária, professor. Mas lixo não é na cidade, professor? Conversa é essa, menina? Resto de vísceras, palhas, cascas e ossos, sangue, restos de culturas agrícolas depois de colhida, tudo isso vira o quê? Lixo. Um milharal após a colheita. A carne, o couro que não se aproveita dos frigoríficos. E, galera, sinceramente, quanto maior o projeto agrícola e maior a criação de animais, mais lixo vai produzir. E o lixo agropecuário, meus amigos, contamina o solo, o subsolo, né? Através do chorume, que é esse subproduto aí da decomposição da matéria orgânica no lixo. Ok. Outro problema da agropecuária são as queimadas. Olha só. As queimadas, professor? Exatamente, turma. Para que toca fogo, professor? Só de ruim? Não, saca. Toca-se fogo para limpar a propriedade, para plantar, como se o fogo fosse um trator. Toca-se fogo também para colher. Cana-de-açúcar, antes da colheita, dos boias frias adentrarem para cortar esta cana, ela é queimada. Porque assim diminui a massa para o corte, fica mais fácil depois de queimado. E após a queimada, a quantidade de insetos, cobras, essa coisa diminui. Mas aí faz a queimada, né, para colher. Faz a queimada, gente, para combater até praga. Às vezes o cara não quer gastar com aqueles inseticidas, fungicidas, bactericidas e pesticidas. Ele toca fogo. Cara, tem muito inseto aqui, eu vou tocar fogo, quer saber? Porque eu sei que o fogo vai eliminar a maior parte desses insetos, e aí eu não vou gastar com inseticida. Olha só. Mas Então, professor, a queimada, ela é feita para combater pragas, para colher no cana-de-açúcar, lembra aí? E para plantar, limpando a propriedade. O fogo vira trator, vira inseticida, e o fogo vira até mão de obra humana para cortar a árvore. Beleza. E qual o problema das queimadas? Gente, a principal de todas é a poluição do ar, vocês sabem disso. Na hora do incêndio na floresta, você tem o quê? Monóxido, dióxido de carbono, que estão subindo no ar. E esses gases da queimada, gente, eles são o quê? Estufa. Eles vão aumentar o quê? O efeito estufa, que retém parte do calor do sol refletido. Que foi Deus que criou o efeito estufa. Eu vou falar dele. Mas quando a gente aumenta esse efeito estufa,
a gente está retendo mais raios do Sol. E aí o planeta vai aquecer. O nome disso é aquecimento global. Olha o nome, bonito. Global. Gostei foi do global. Pois é, gente. Queimadas. E empobrece o solo, porque vai esquentá-lo, polui o ar. Queimada destrói a biodiversidade. Lógico, turma, se eu toco fogo no ar e esse fogo se espalha, isso é um problema sério, né? Muito sério. Empobrecimento do solo. Empobrecimento do solo. Lógico, turma. Olha, gente, a base da agricultura é o solo. É onde se planta, se cria. Um dos grandes problemas da agropecuária no solo é o uso excessivo do solo, desgastando. A gente consome muitos nutrientes do solo na agropecuária, na agricultura principalmente. E quando a gente consome muito desses nutrientes do solo, esse solo vai empobrecer. Nós já temos no Brasil manchas grandes de desertificação. Isso tudo é o consumo excessivo do solo, exploração predatória do solo, essa queimada, as máquinas que vão compactar o solo. Porque máquina pesa, gente. Animal pisoteando o solo. E se o solo é pisoteado, máquina compactando, ele fica compactado, isso vai empobrecer o solo. Certamente vai empobrecer o solo. É um problema sério que a gente vem observando. Então, na realidade, a agropecuária ela gera esses problemas ambientais. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo. Olha que o meio rural não brinca. Professor, mas eu imaginei durante muitos anos que o campo era lugar de pureza, de ar puro, comida de qualidade, água cristalina. Não é mais não, meus amigos. Por quê? Porque na realidade nós vamos viver uma intensa relação entre o campo e a cidade. Isso é fato. Olha, o que eu quero dizer para vocês é que desde o pós-Segunda Guerra Mundial, lá em meados dos anos 60, eu te falei, né? Nós vivemos a Revolução Verde, com essas tecnologias, os agrotóxicos, as máquinas, equipamentos, e irrigação e até a informática que ganhou o campo. Enfim, o campo se tornou essa coisa mais moderna que existe do mundo. Isso, gente, impactou na natureza. Porque nós fizemos o quê? Passamos a plantar e criar onde não plantávamos e criávamos, porque a natureza não permitia, mas a gente modificou. A gente passou a ter mais investimento no campo e dinheiro, meu amigo, gera produção. Aí esses grandes mega, super power ranger de projetos que surgiram no campo foi detonando a natureza. Sem falar que a população mundial, da Segunda Guerra para cá, ela cresceu exponencialmente. Que é isso? Muito rápido. E se a população cresce, mais boca para comer, gente. E bucho para alimentar, né? Consequentemente, a gente passou a consumir mais alimentos, a gastar mais dinheiro no campo, a ter mais projetos, a desenvolver tecnologias, a plantar onde não plantávamos. Aí não deu outro. Nos tornamos grandes celeiros agrícolas. Cerrado? Nem se falava nisso. Antes da guerra para cá, os cerrados era área de criação de gado e olhe lá. Hoje, se você anda nos cerrados, meio mundo de plantação. Ou seja, turma, essa moderna produção agrícola, essa tecnologia do campo, fez com que aquele campo que eu te falei, puro, ar puro, já venha... Ainda existe, lógico, claro, mas muito vem se perdendo. Olha só ainda sobre o campo, presta atenção. Tá aqui, gente, é só reforçando o que eu falei, né? Poluição da água, lembra? Contaminação do solo e do ar. Olha aí, as queimadas, o brometo de metila. O desmatamento e as queimadas que eu mostrei para vocês, as consequências. A erosão e compactação, olha aí as máquinas, o gado e o desmatamento e a erosão do solo. O esgotamento dos recursos naturais, claro. Esgotamento do solo, da água, da biodiversidade. Está se esgotando, turma. Olha essa imagem. Essa imagem fala por si, né? O que a gente observa aqui é uma área totalmente desapropriada, desmatada, empobrecida. Isso é reflexo da moderna produção agrícola. E uma contraveneno a isso, gente, seria a agricultura sustentável, aquela que protege a natureza, mas que ainda precisamos evoluir muito nesse sentido. Agora eu queria mostrar para vocês os problemas ambientais urbanos. Vamos sair um pouco do campo, depois a gente volta ao campo. Vamos sair primeiro do campo e vamos para a cidade. Também nós temos na cidade o quê? Já sei, o desmatamento. Exatamente. Porque quanto mais a cidade cresce, né? Teresina, a cidade veio, já se foi. Teresina perdeu muito da sua cobertura vegetal. Vem se perdendo. E como vem se perdendo, é impressionante. A verticalização, o crescimento da nossa cidade. Eu falo de Teresina, mas eu tenho várias no Piauí, né? Todas, os 224 municípios do Piauí vêm sofrendo nas suas cidades o desmatamento. Porque quanto mais a cidade cresce, mais obras e construções. Uma salvação que minimiza esse problema na cidade é a segunda natureza. Que é isso, professor?
A segunda natureza, turma, é a criada pelo homem. Que história é essa? Que o homem cria a natureza? Cria, calma, calma. Exemplo de segunda natureza: as praças, os bosques, os replantios das áreas florestais, as alamedas. Que é isso, professor? Alamedas são avenidas arborizadas. Existem avenidas que nos seus canteiros e passeios, né, nos laterais ao centro, muitas árvores plantadas pelo homem. Isso aí é uma alameda, uma avenida arborizada. E nos quintais, a preservação da vegetação, das árvores, né, nas portas das casas. Muito se planta, né, gente? Eu acho muito bonito. Algumas cidades que eu visitei, que as pessoas têm um compromisso com o plantio das árvores em algumas áreas. Isso é importante. O verde, que te quero verde, como diz a música, né? É preciso manter essa segunda natureza, porque o desmatamento, já eu vou falar só dele, já. Além do desmatamento, eu tenho produção de lixo. Aí o bicho pega, né, galera? Lixos industriais, residenciais, comerciais, só o que tem na cidade. Porque comércio, casas, moradias, né? E fábricas produzem o quê? Muito lixo. Aí é um problema o lixo na cidade, sabia, gente? Porque o lixo, galera, ele precisa ser retornável, o que pode, reciclável, o que pode, reaproveitado, o que pode. O lixo precisa ser incinerado, dependendo do tipo, armazenado em local adequado. Qual o problema? Nas cidades, e o lixo é que a maior parte dos lixos urbanos são depositados a céu aberto em áreas destinadas de terreno chamado de lixão. Deixa eu só anotar aqui. Com relação ao lixo, eu tenho o lixão, eu tenho o aterro controlado, olha só, e eu tenho aterro sanitário. Aterro sanitário. Professor, qual a diferença? Vamos lá. Eu vou começar, turma, pelo sanitário. O aterro sanitário, ele é impermeabilizado, o seu chão, cimentado, melhor dizendo. O lixo que vai para lá, turma, ele é um lixo selecionado, tratado. Aí quando é posto lá no aterro sanitário, ele vai produzir um chorume, que é aquele subproduto, aquele líquido, mas praticamente não vai infiltrar porque ele é cimentado, né? Aí esse líquido ele vai ser escorrido para um depósito, esse chorume. E nesse depósito ele vai ser tratado, depois jogado à natureza. Ah, professor, então aí eu tenho... E o lixo lá, ele é até coberto, vai jogando uma camada de cal e outros produtos. Aí vai jogando lixo, vai jogando, cobrindo com esse produto. Para o quê? Diminuir o impacto atmosférico, né? A emissão de odor e poluente atmosférico. Aí é um aterro sanitário. E no aterro sanitário, as pessoas não podem estar catando lixo, não, a não ser que sejam credenciados. O aterro controlado já não é impermeabilizado, mas o lixo pelo menos é coberto e é selecionado. Aí já melhora, né? E o lixo é selecionado que vai para lá. E o lixão, o nome diz tudo. Nenhuma das coisas. Lixo qualquer é jogado no terreno qualquer, que não recebe cuidado qualquer. E qualquer pessoa vai lá catar esse lixo. Aí, gente. Aí é o lixão. Infelizmente, nos arredores das cidades, nós temos os lixões. Não adianta botar afastado, porque os insetos vão vir para a cidade. Aí a gente sofre muito com esses lixões que ficam próximos das cidades. É um problema sério.
Falar sobre lixo, né? Eu acabei de falar do chorume, né? Gente, todo mundo já sabe o que é o chorume, né? Na casa da gente, quando a gente bota lixo orgânico no saco, que puxa, fica aquele pingado de água. Ali é o chorume, é um subproduto da decomposição do lixo. E aquilo ali é extremamente prejudicial, gente, para o solo, para o subsolo, contamina tudo que você possa imaginar, água, rios, se for bater lá. E uma curiosidade na cidade, gente, nós também temos o necrochorume. Que é isso? Necro. O chorume você já entendeu, esse subproduto. E o necro vem de necrotério, de cemitério. Exatamente. Muitas, em todas as cidades, gente, que tem seus cemitérios, né? E os corpos também vão se decompor, é natural. E vai produzir o chorume, que vai infiltrar no solo do cemitério. E se tiver um córrego, um lençol subterrâneo, vai contaminar também. É por isso que a gente não pode estar construindo fossas sépticas, que é um outro problema, próximo de reservatórios de água de rios. Não podemos. É o necrochorume. Então, o lixo na cidade é um problema muito sério. Beleza. Nós também temos, além dos desmatamento, a impermeabilização do solo. Impermeabilização do solo. Professor, essa impermeabilização do solo, meus amigos, o solo impermeabilizado, como é que se impermeabiliza o solo? Com calçadas, prédios, asfaltos. Repito, calçadas, prédio, asfalto. Aí a água não infiltra, turma. A água não infiltra. É um problema sério. E se a água não infiltrar devido à calçada, prédio, asfalto, essa água vai escoar para as áreas mais baixas da cidade. Aí vai ter enchente, inundação. E um dos grandes problemas da cidade são as inundações. Inundações essas que são provocadas justamente por impermeabilização do solo. Começa a chover na cidade, gente, como Teresina, nas partes baixas, a água não vai infiltrar. E se essa água não infiltrar, ela vai escoar, procurando uma galeria, um esgoto que está entupido. Lembra do lixo? Aí essa água, gente, é um... E os rios todos assoreados que cortam as cidades. Aí eu também tenho uma poluição do ar. Aí eu venho com a... poluição do ar. Poluição do ar, sonora, visual, poluição visual. A poluição do ar, que a gente vai tratar dela, efeito estufa, chuva ácida, ilha de calor, inversão térmica. Gases poluentes que as cidades liberam. Poluição sonora, eu tenho 3 agentes que geram poluição sonora. Aeroportos, isso é barulho. Construção civil. E o trânsito. Quando eu falo trânsito, os automóveis, né, também tem a questão das casas de show, podemos dizer assim. Mas assim, gente, olha, presta atenção. Uma casa de show é uma poluição sonora que ocorre ali pontualmente, esporadicamente, naquele momento. Às vezes um carro de som, tal, olha, a poluição sonora é chato, é poluição do ar, sonora, gera estresse, sim. Mas quando eu me refiro a aeroportos, construção civil e trânsito, o barulho dos carros, é porque esses 3 são permanentes. Nesse exato instante, um avião está decolando ou pousando,
uma obra está rolando na construção e ruas sendo ocupadas por veículos e seu barulho. Esses são os 3 agentes da poluição sonora. A poluição visual, turma, propagandas excessivas para todos os lados, outdoors, cartazes luminosos, isso aí acaba com a estética da cidade. Você vê aquele monte de propaganda, que é isso. Meu Deus, é tanta propaganda para eu ler, rapaz, isso aqui me distrai. Poluição visual. Pichações, depredações do patrimônio público. Você olha as construções abandonadas, depredadas, pichadas. Isso é poluição visual. Ruas esburacadas, com esgoto a céu aberto, terrenos sem muros e repletos de lixo. A sujeira da cidade, gente, é poluição visual. Às vezes você visita uma cidade e diz, rapaz, eu fui numa cidade, uma cidade bonita, achei ela tão bonita, tão bonita. Eu vi a praça, as ruas, a igreja. Rapaz, eu achei tão bonita a cidade. A cidade muito bonita. É mesmo, é. Aí a pessoa chega, rapaz, na minha cidade também tem uma praça, tem uma rua, tem a igreja, tem uns prédios. E por que minha cidade não é tão... Vai comparar. É a sujeira. Uma cidade limpa. É uma cidade bonita. As pessoas têm autoestima. Uma cidade suja? Problema. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando dos problemas ambientais da cidade. A cidade é o maior palco das atividades econômicas, ou seja, onde rola mais produção, trabalho. A cidade é onde nós temos a maior concentração de pessoas, principalmente nas metrópoles e megalópolis. Consequentemente, a cidade ela vai ser área de maior interferência na natureza. É o que nós chamamos, nós somos, gente, verdadeiros seres urbanos. Olha só. Nós somos seres humanos, eu sei. Mas, além de humanos, viramos seres urbanos. Ou seja, a maior parte da população mundial vive em grande cidade. E olha uma coisa interessante, gente. Preste bem atenção. Na geografia, nós temos um termo chamado vantagem urbana. Preste atenção. O que seria vantagem urbana? Bem direto falando para vocês. Quando nós vivíamos a maioria no campo, nós vivíamos menos tempo. A nossa expectativa de vida era menor. Nos anos 40, a maior parte do brasileiro vivia 50 anos. A média de morte, 50 anos. Era. Uma pessoa de 40 anos, rapaz, tinha aquele semblante idoso. É sério. A gente vivia menos. Por quê? Porque na cidade, no campo, gente, o acesso à água encanada, fossa séptica, energia elétrica, pré-natal, pós-natal, vacina, medicamento, tratamento hospitalar, leito, cirurgia, ambulatório, exame, no campo, era um sonho. Quase não tinha. Uma pessoa que adoecia no campo estava fadada ao quê? Ao falecimento, infelizmente. Aí quando nós viemos para as cidades, né? Passamos a ter mais acesso, mesmo precariamente, mas passamos a ter mais acesso, turma, a água encanada, fossa séptica, energia elétrica, pré-natal, pós-natal, vacina, medicamento, ambulatório, exame, cirurgia. Vocês sabem, gente, que na cidade o acesso a uma água encanada, energia elétrica na cidade, ó, é muito mais fácil do que no campo. É isso que nós chamamos de vantagem urbana. Ah, professor, entendi. Essa tal de vantagem, a vantagem urbana é a vantagem de viver na cidade com seus serviços que prolongam mais a nossa vida do que viver no campo. Ok. Só que hoje as Nações Unidas, através da Comissão Internacional das Cidades, ela já vem mostrando que essa vantagem urbana, ela vem sendo comprometida. E quais? Vamos lá. Estresse, obesidade, depressão, suicídio, violência e a poluição. Esses 5 problemas urbanos que se multiplicaram ao longo do tempo vem comprometendo a vantagem urbana. Porque de um lado tem a água encanada, fossa séptica, energia elétrica, pré-natal, pós-natal, bababá, exame, são as vantagens urbanas. Mas por outro lado eu tenho umas desvantagens urbanas. A violência, o estresse, a obesidade, a depressão, a introspecção, podemos acrescentar. E o meio ambiente. Olha, gente. A Europa, nas suas grandes cidades, ali no sul da Europa, chamada Europa Meridional, já se vive ondas de calor constante. Que é isso? Dias, semanas com altas temperaturas insuportáveis para eles lá.
China. Essa história de andar de máscara devido à pandemia da Covid-19, antes dela, muitas cidades chinesas, as pessoas já andavam, japoneses também, de máscara. Que é a poluição, ó. É sério, tudo. A poluição. A temperatura elevada. A chuva ácida. O aquecimento global. Gente, está exposto à violência crescente. Está exposto à poluição exacerbada. Está exposto à situação de estresse extremo. Isso compromete, gente, a chamada vantagem urbana. E a questão ambiental já fala mais alto. Olha, antes que eu até falei aqui, nós tivemos de junho a setembro o verão no hemisfério norte. Hemisfério norte. A imagem da reportagem mostrava idosos chineses em supermercados. Sim, professor. Qual o problema, cara? Os idosos foram ao supermercado. Professor, isso é preconceito. Por que os idosos não podem ir para o supermercado, professor? Isso daí... Não, gente, calma. Não. Eu não estou com etaísmo. O que é isso, professor? Etaísmo. O etaísmo é o preconceito ao idoso. Claro que não, gente. Daqui, e nem posso. Primeiro, porque não posso, por natureza. Ninguém pode ser preconceituoso aos idosos. E segundo, que daqui a 15 anos eu virarei um idoso. Com muito orgulho. Porque eu não tenho medo da fase idosa. Eu tenho medo de não envelhecer, entendeu? Tem medo da velhice. Não, eu tenho medo de não envelhecer. Tu tem medo da morte? Não, eu tenho raiva. Dela eu tenho raiva. Aí eu tenho muita raiva dela. Não tem medo pra quê? Medo de morrer, todo mundo tem, né? Mas eu tenho mais raiva. Mas eu estou me referindo aos idosos que foram lá para os supermercados da China, galera. Por causa do calor, gente. Eu confesso, peço perdão, não lembro se foi em Pequim, se foi em Xangai, Kiwaya, aquelas grandes cidades chinesas. Não sei o nome. Mas mostrou porque foi rápido ali atrás. Eu tinha bem que esse de idosos estão fazendo sentado no meio das prateleiras. Meu irmão, o que os caras estão fazendo? Mostrou, gente, os idosos dentro do supermercado, escapando do calor terrível que estava lá na cidade chinesa. Agora, achei bonito, sabe o quê? E eu faria a mesma coisa. Foi o que os donos do supermercado fizeram. Abriram as portas. Deixaram os idosos entrar. Isso é o sentimento de humanidade. Isso aí transcende qualquer coisa. Pois estava lá, gente, os velhinhos, os idosos, todos sentadinhos, porque o calor estava insuportável. Eu costumo dizer, gente, essa história, o fim do mundo vai se acabar. O mundo vai ser destruído, não sei o que, se acabar. O mundo se acabou em água, vai se acabar em fogo, vai se acabar. Eu não acredito no fim do mundo assim, do começou, o mundo vai se acabando. Não. Eu acredito que nós vamos acabar, não com o mundo, mas com o nosso mundo. Gente, nós estamos cada vez mais diminuindo a nossa existência aqui. Antes a gente podia respirar qualquer ar, hoje já não pode. Beber qualquer água, hoje já não pode. Estar exposto ao sol em qualquer hora, hoje já não pode. Um alimento, hoje já estão diminuindo a qualidade, e muito.
E onde é que isso mais é sentido? É na cidade, gente. Cidade, ela é o palco, mas também o campo. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do campo. Voltando para o campo. Volta para o campo. Acompanha a leitura. O espaço rural, agora eu estou no Brasil, olha só. O espaço rural brasileiro é marcado por todos esses problemas. O desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias, minerais no Brasil é o principal causador dos impactos ambientais no meio rural do país. A perda da qualidade ambiental dos ecossistemas, o desequilíbrio dos sistemas naturais e a transformação de unidades vegetais são consequências dos problemas ambientais rurais. Essa imagem fala por si, mais uma vez, né? Outra imagem. Porque, gente, na realidade, eu estou falando agora de Brasil, né? Eu estava falando da cidade, agora do campo, agora vou falar do campo do Brasil. O Brasil é um país agrário exportador, de população urbana e industrial. É um dos maiores celeiros, é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Não é brincadeira, não. Laranja, café, açúcar, carne, frango, laranja, leite. Nós somos os maiores exportadores da terra. Café, desde os anos 30, ainda hoje somos os maiores exportadores. Eu estou falando bonito para dizer que o Brasil ele alimenta a humanidade, gente. Está entre os poucos países que alimentam a humanidade, gente. Conclusão? Isso requer muita produção. Muita produção mesmo. E essa produção, já sei, professor, ela vai gerar impactos na natureza, nas suas diversas formas. O Brasil, gente, tem a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. O Cerrado, que é a nossa segunda maior formação, está se perdendo. Se perdendo. Complicado. Estamos vivendo uma realidade de desperdício. E o pior, gente, que os recursos naturais, eles vão, com sua escassez, eles vão se tornar mais difíceis. E muito mais disputados. Diz que a guerra era por petróleo, aí se fala da guerra pela água. Guerra pela água. E aí, gente, a nossa biodiversidade, através do nosso solo, nossa hidrografia, ou seja, nós somos o país que mais tem rios no mundo, gente. Um dos maiores em água no subsolo, gente. Isso não é brincadeira, não, gente. Estamos vivendo uma realidade muito séria. E precisamos refletir no chamado desenvolvimento sustentável. Se nós não criarmos essa agenda a ser cumprida, fica difícil. E o pior, se nós deixarmos, é que vai ficar pior. E às vezes irremediável. E já temos solos se esgotando, subsolos se esgotando de água. Erodidos, terras já estão ficando abandonadas. Estou falando do Brasil, não estou falando lá da Europa, não, da Ásia, não. Do nosso Brasil. E a situação, ela só aumenta devido à falta da sustentabilidade. É o chamado desenvolvimento sustentável, que é o que eu vou abrir minha aula seguinte. Eu vou falar sobre... Vou abrir aula nesse slide branco que tem aí depois, só sobre desenvolvimento sustentável, que é um tema muito importante. Que a partir da ideologia dele, é que nós vamos ter uma possibilidade de entendimento das soluções que devemos praticar. Ele é a constituição maior, o desenvolvimento sustentável. Vou contar um pouquinho da história dele. Como foi que surgiu. Beleza? Já já a gente volta para a nossa próxima aula.
Valeu, turma!